Alessandra eu conheço, a Giovana não sei se eu conheço. Tá. Boa tarde. Boa tarde, Giovana. Boa tarde. Boa tarde. Boa Já tarde. estamos gravando. Obrigado, Natália. Então, primeiro eu quero agradecer a presença de todos aqui na reunião. Essa é uma reunião conjunta do GT de Crise Hídrica, da CT Plagre e do Conselho Gestor da AP Tupararanga. Né? Já vou passar a palavra para o Gomes também dar o seu boa tarde, mas a gente tem como pauta única a discussão da súmula que a gente começou a discutir na semana passada. Gomes, quer usar a palavra para fazer o seu boa tarde? Sim, André. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Vamos aí seguir com a reunião conjunta, com a pauta única. Eu vou a palavra para o André para a gente poder ganhar tempo na reunião de hoje. Obrigado a todos. Referente ao link de presença, nós, a título de confusão, a semana passada fizemos 2 links, isso gerou um pouco de problemas, eu acho, sabe? Então, preencha um link único da reunião da CT Plagre e depois eu busco, junto aos presentes, quais se coincidem com o Conselho Gestor, ok? Tá, para fazer a presença, né? Isso, obrigado. Espera aí que alguém mais aqui no grupo da CT Plagre. Bom, mas acho que não é porque não está conseguindo entrar, é porque não pode vir mesmo. Então vamos começar a reunião. Só fazer um informe antes, que é do curso aqui da UFSCar, que tem de mestrado, em conjunto com o comitê. Nós estamos terminando aí o convênio com a Fundação Agência, né? Falta só a nossa reitora aqui assinar, já está na mesa dela. Ela estava viajando, deve estar voltando, porque amanhã tem reunião no Conselho Universitário, então ela deve estar hoje já voltando. Então falta só a assinatura dela, mas o edital já está pronto e assim que a gente conseguir passar essa etapa mais burocrática, o edital será aberto novamente para os membros do comitê que têm interesse em fazer mestrado aqui na UFSCar. Nós temos aqui na reunião pelo menos uns três alunos do curso da primeira turma, né, que a gente já fez, independente mesmo do sistema estar organizado, né, do convênio ter fechado, e deve estar para sair aí, talvez nas próximas semanas, já o edital de inscrição. Esse ano, diferente do ano passado, parece que vai ser pedido um projeto pequeno para entender qual é a proposta de cada um dos candidatos ao curso, né? E assim que sair também o nosso convênio, a Natália, a Júlia, a Carol vai nos ajudar também a selecionar os estudantes para essa próxima turma e a partir dos projetos e do currículo dos estudantes. Mas então, quem tem algum interesse, por favor, fique esperto que deve estar para sair. Tá? Assim que a gente resolver as questões burocráticas aí. Beleza? A Secretaria Executiva tem algum informe? Oi, André, boa tarde a todos. É só reforçar que nosso período de análise, né, indicação dos empreendimentos, a gente vai alterar, então a gente está vendo aqui certinho as datas, fazendo a compatibilização com o novo manual de procedimentos, né, e em breve a gente vai propor uma minuta de deliberação ad referendo para a gente ajustar esses prazos da indicação, tá? Então, é só apenas esse aviso novamente, né, para quem não estava na última reunião, se atentar. Obrigado. Só mais uma coisa, tinha esquecido. Hoje aqui para a reunião, o DEI está sendo representado pelo diretor da bacia, o Felipe, né, o Felipe está aí, se o Felipe quiser dar um oi também, não sei se todo mundo conhece ele, né. Ele vai estar aqui participando da reunião e avaliando as questões da outorga, né, conforme conversa na última reunião, alguns pedidos, então vai ser muito enriquecedora a presença dele, né, porque daí a gente já sai daqui alinhado, né, com o que vai encaminhar para o DAE, para o pedido da outorga de Tupararanga. Ok? O Arley também está aqui, que é o responsável pelo escritório, que também vai auxiliar na avaliação dessa documentação, ok? Felipe, se você quiser falar um oi aí, fique à vontade.
Obrigado, Carol. Boa tarde aí, André. Boa tarde a todos os participantes aí. A gente está participando aqui e fico à disposição aqui também para a gente discutir um pouco aí o assunto, as proposições que estão sendo feitas e ver o encaminhamento devido aí dessas propostas, ok? Obrigado, Felipe. Obrigado pela sua presença e por nos ajudar aqui nessa atual definição aqui da súmula técnica, que tem a ver basicamente com a outorga do DAE mesmo para o empreendimento. Eu fiz uma nova versão, já vou falar, mas eu só lembrei de mais um informe. Todos vocês receberam, provavelmente pelas redes do comitê, a nova versão do MPO. Tá? Eu vou pedir depois para a Natália, depois que ela fizer uma leitura do novo MPO, mandar para a CTPLAG, talvez na próxima reunião, um resumo do que foi alterado nessa nova MPO, até para a gente dar conhecimento para todo mundo. Tá? Ou, se possível, trazer alguém do Sinfeidro lá para poder fazer essa apresentação. Seria interessante todo mundo saber o que mudou, né? André, a gente até havia conversado, porque tem uma apresentação que foi feita no Cofeidro, né? Então, a ideia é a gente trazer essa apresentação aqui para a CTPLAG, elencando o que mudou e também a deliberação, né? O que a gente teve que ajustar na nossa deliberação, tá? A gente só está tentando ainda avaliar tudo que tem nesse MPO para montar a deliberação. Eu sei que isso demora um pouquinho, né? Não tem como... E tem vários assuntos, então vai indo. E só para avisar também o pessoal da CTPLAG que está aqui, na última reunião a gente falou de um parecer-resposta de um empreendimento Village lá em Porto Feliz. Na reunião estava presente um representante do empreendedor. Como tinha várias questões que não tinham sido respondidas no material que eles tinham enviado para a CETESB, ele pediu para a gente não liberar ainda o parecer até que ele mandasse novas informações. Ele já me mandou essa semana, eu só não tive tempo de ver ainda, mas assim que eu conferi, ver o que tem, a gente, talvez na próxima reunião, talvez não, com certeza na próxima reunião da CTPLAG, que ainda não tem data, mas vai ser no próximo mês, a gente já faça novamente essa discussão para poder encerrar esse parecer. Tá? Então, o parecer não foi... Aquele parecer que a gente leu na última reunião, provavelmente vai sofrer modificações a partir dessas novas informações que foram enviadas. Repito que eu não vi as informações, então, né, vou ver depois e faço um resumo para todo mundo. Beleza? Então, para a gente já entrar na discussão, não sei se alguém teria mais algum informe. Aparentemente não. Depois da reunião da semana passada, a gente tinha lá uma versão da súmula. Essa versão da súmula, depois a gente entrou na discussão do documento enviado pelo Conselho Gestor da APA, com uma série de outras indicações, né? Algumas estavam mais relacionadas à questão da outorga, outras não. Durante essa semana eu conversei com vários membros do comitê e eu refiz a redação da súmula que eu vou apresentar para vocês, e daí a gente abre em discussão para ver o que a gente pode melhorar nessa súmula que já está pronta. Então eu vou abrir aqui. Será que eu consigo? Consigo. E tem. É sempre uma dificuldade, né? Depois de a gente ter ficado tanto tempo na... Vocês estão vendo a súmula? Tá entrando, André, ainda. Agora apareceu. Quer que aumente a letra? Eu vou ler, tá, gente? Daí a gente abre para discussão. Conforme determinado pela deliberação CBH-SMT de número 435, de 27/8/21, e de acordo com os encaminhamentos definidos durante a... Aqui já vai mudar o número, tá? É 74ª, né? Reunião do grupo de trabalho da crise hídrica, realizada hoje, que é
É isso mesmo, 18/4? Não, é aquela que foi presencial, né? Realizada dia 21/3 na sala de recursos e referendada pela reunião online da CETEPRAG, que agora sim, vou colocar aqui 18/4. E aqui a gente vê como é que faz a redação das datas aí. O GT Crise Hídrica indica a regra operativa da usina de Tupararanga, proposta pela Companhia Brasileira de Alumínio, foi aprovada em caráter provisório pelo Grupo de Trabalho da Crise Hídrica do CBH-SMT por meio da súmula técnica GT-CH número 1 de 23, de 10/1 de 23. Desde o dia 11/1 de 23, a regra operativa tem sido utilizada na gestão do reservatório, a qual se mostrou adequada durante esses 14 meses para preservar os usos múltiplos do reservatório da usina de Tupararanga. Em função do acompanhamento e avaliação da regra operativa e o término da concessão da usina de Tupararanga, o GT Crise Hídrica decide, 2 pontos, aprovar a regra operativa da UHE Tupararanga, proposta pela CBA, anexa a súmula técnica. Eu acho que aqui a gente vai colocar também anexa a essa súmula técnica, né? Eu vou tirar esse termo aqui para a gente colocar também anexo aqui, a gente pega de lá e volta para cá. Anexa a esta súmula técnica. Solicitar ao DAEE incorporar o mais rapidamente possível a atual regra operativa no processo de outorga do reservatório, para garantir os usos múltiplos sejam preservados. Item 3. O que está em preto é o que estava na súmula já, tá? O que está em vermelho foi os acréscimos recentes. Mesmo se mostrando adequada, durante os 14 meses, a regra operativa será monitorada por pelo menos mais um ano hidrológico, pois há preocupações de como essa operação irá se comportar em situações de estiagem mais prolongada, fato que não ocorreu no último período. Item 4. Solicitar à operadora da barragem a emissão de alertas aos municípios, concessionárias de abastecimento público, aos órgãos gestores do Estado, CETESB da IE, ao Comitê de Bacia e ao Conselho Gestor da APA do Pararanga, toda vez que houver uma tendência de persistência mais de 15 dias em uma nova categoria da regra operacional. Então, a regra operacional ela tem 4 categorias, sendo que as 2 primeiras têm 2 steps, né? Então, tem livre 1, livre 2, intermediário 1, intermediário 2 e contingência, e o último é volume morto. Então, a proposta aqui é que quando passa de livre para intermediário, haja um aviso, um salve geral, e quando passar de intermediário para contingência também isso aconteça. Eu não coloquei volume morto porque a gente espera nunca chegar lá, mas também, né? Na hora que a gente já tiver em contingência, a gente já vai ter que saber que ele está em tendência de ir para o volume morto. E eu coloquei a tendência de persistência de mais de 15 dias, porque eventualmente ela pode ficar ali no intervalo entre livre e intermediário algumas semanas, começando aqui, começando, né? Mas não é uma tendência de ficar mais tempo num outra categoria. Item 5. O acompanhamento do comportamento do reservatório da usina de Tupararanga por meio da referida regra será feito no GT Crise Hídrica, em reuniões com frequência mensal, ordinária e à distância, online, na segunda-feira de cada mês, às 9h30. Já ficamos acertados que as reuniões serão a partir desse horário no GT Crise Hídrica. No caso de haver uma tendência de se alcançar a camada de contingência do reservatório, que é abaixo da cota 818 metros, reuniões extraordinárias do GT Crise serão convocadas pelo CBH-SMT, com todos os interessados, com a presença dos órgãos gestores do Estado, né, de controle, né? Já me corrigiram aqui. Órgãos gestores do Estado, isso não sei se precisa colocar aí, mas é da ECETESB, para discutir medidas emergenciais para reduzir a depressão do reservatório através da gestão da disponibilidade e da demanda dos recursos hídricos na bacia. Então, esse aqui é um daqueles botões vermelhos, na hora que a gente vê
que está entrando na camada de contingência, porque em seguida, depois da contingência, já é o volume morto, que a gente já chame uma reunião emergencial, independente das reuniões mensais do GT Crise Hídrica, para discutir outras medidas complementares a essa medida de redução da vazão que já está constando na própria regra operacional. O item 7 aqui é independente do momento, caso haja alteração na qualidade da água para abastecimento público, que inviabilize a captação ou tratamento da água bruta, né? Vou colocar aqui água bruta, para abastecimento que inviabilize a captação ou tratamento da água, as concessionárias de saneamento básico devem comunicar à Secretaria Executiva do CBH-SMT e à CETESB, via Fale Conosco, e nesse caso também uma reunião extraordinária do GT Crise Hídrica será convocada para tratar do tema. Item 8. Que os órgãos gestores da EE e CETESB, antes da emissão de novas outorgas ou licenciamentos para a barragem e para a usina, consultem o plano de manejo, o Conselho Gestor da APA Tupararanga e o plano de bacia do CBH-SMT. E esse último parágrafo também foi adicionado. As demais demandas elencadas na manifestação do Conselho Gestor da APA e Tupararanga, em anexo, né? A ideia é colocar a manifestação em anexo a essa súmula, deverão ser discutidas em uma reunião específica para esse fim, chamada pelo CBH-SMT, com a presença dos órgãos gestores do Estado, em especial da EI-CETESB, os municípios da bacia do reservatório de Tupararanga, as concessionárias de abastecimento público, a operadora da barragem e o Conselho Gestor da APA Tupararanga, para discutir as prioridades, responsabilidades e elaborar um plano de ação consensuado que deverá ser referendado pelo colegiado do CBH-SMT na forma de uma resolução. Então, as outras, eu incluí esses dois itens aqui que tem a ver com as demandas do Conselho Gestor, né, que são duas solicitações deles, a gente ter um tipo de chamado, né, ou de gatilho para outras medidas que forem necessárias. E as demais demandas, como a gente tenha, eu particularmente tenho uma dúvida de quem é responsável por cada uma daquelas demandas importantes para a manutenção da APA, a gente faria uma discussão posterior e isso seria na forma de uma deliberação do comitê. É isso. Eu vou parar aqui a apresentação, porque senão eu não consigo ver vocês. E a gente abre a discussão. Já levantou a mão a Gabriele, que é da CBA. Por favor, Gabriele, pode falar. Tá, seu microfone estava desligado, Gabriele. Opa, boa tarde, pessoal. É bom que já sabe que foi boa tarde, porque eu estou sorrindo, né? Só o item 4, na verdade, é um detalhe que eu queria entender. Lá está discriminado vários órgãos, né, a serem comunicados, e, de fato, isso, independente de qualquer coisa, já acontece hoje, né? Sim. A gente construiu o GT por isso mesmo. Mas, nesse caso, não seria só pertinente colocar o comitê e GT, porque todos os outros ali, de alguma forma, já estão no GT ou no comitê, porque senão a CBA vai ter que fazer os 10 ofícios ou até mais, porque não está mapeado todos os stakeholders ali, para poder comunicar. Então, acho que manter a comunicação com o GT e comitê, para a gente seria melhor. É que a ideia, Gabriela, de colocar os outros itens, porque o GT, na teoria, ele tem mais um ano, depois ele vai parar. E essa regra operacional não vai parar, né? Então, e só avisar o comitê, eu tenho medo da gente não ter perna de avisar os outros membros, né, os outros atores, stakeholders. Atores. Né? Então, e também a gente não sabe, né, a gente sabe que tem um processo licitatório, a gente não sabe se vocês que vão continuar. Então, o ideal é deixar mais descrito, melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Entendi. E depois, eu sei que vai dar mais trabalho, porque vocês vão ter que comunicar um monte de gente. Espero que não, porque espero a gente nem chegar no intermediário, mas é só para deixar mais fechada a história. Mas está aberto, né? Não sei se as pessoas quiserem mudar, também a gente pode discutir isso.
A gente coloca numa listinha, numa relação. Porque E pode ser faz por mesmo. e-mail, talvez é só para todo mundo ficar ciente, para ninguém ser pego de calça curta, né? Fala assim, não estava sabendo que o reservatório está com problema, então a gente já vai fazendo isso. Gostei da ideia do e-mail. Seu Cláudio, o senhor quer falar? Eu vi que o senhor abriu o microfone, mas não levantou a mão. Então, levanta a mão. Ah, Boa tarde a todos, é um prazer tarde. estar aqui com vocês. Eu participei da primeira reunião que teve sobre a preservação do Comitê de Emergência, né? E concordo com ele, estou vendo a apresentação que você fez aí. Isso, para mim, vai bem, porque já se mostrou eficiente nas emergências que tivemos. Aliás, nós estamos tendo emergência há anos. E então, nós temos que tratar da formação do grupo emergencial, sem dúvida, mas eu gostaria de falar um pouco sobre o que a gente tem que fazer sobre preservação. Não é possível nós deixarmos as coisas caminharem do jeito que estão, com os riscos que corremos anualmente de falta d'água. E se aproxima um momento em que vai faltar água mesmo, e está perto. Então, eu deixaria correr o barco do jeito que você está tocando para se concluir isso, né? Mas depois eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o que se tem que fazer de imediato em relação ao nosso futuro de curto prazo. Sim. Obrigado, senhor Cláudio. Eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão, porque por isso que tem aquele último parágrafo, né? Algumas das sugestões do Conselho Gestor, a APA, eles envolvem a gente organizar com outros atores ou stakeholders, como preferir, porque às vezes a responsabilidade tem que ser diluída, né? Não é a responsabilidade de um único, mas de um grupo de entes, né? Inclusive as prefeituras. Verdade, André, mas é muito sério demais. Olha, eu só dou essa entradinha. Eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico e comecei a me defrontar com isso em 1999. Em 1999, a Sorocaba fez a última inserção de recurso de água com a incorporação de Ipaneminha. Eu me lembro que o Renato falava e editava, e eu repercutia nas palestras para que as empresas viessem para Sorocaba, que nós tínhamos estoque de água garantido até 2020. 2020 chegou. E é apenas uma coincidência, mas é o que está escrito nos anais. Então, acho que até por isso é obrigatória a nossa reflexão sobre isso. E nós não sabemos em direito quem aprova essa licença por 20 anos. Quem aprovou a última, que venceu agora em fevereiro, né? Venceu em fevereiro, foi a Dilma Rousseff, se não me engano. Que era uma licença para uso das margens, né? E em troca de preservação, que não aconteceu. Então, outra coisa, eu andei pesquisando um pouquinho, André, talvez Sorocaba e Tupararanga seja uma das únicas represas que trabalha com 2 canais de atendimento. Uma parte captada pela fábrica lá do Reginaldo, captada direto da represa aí por perto de alumínio, e outra pelo deságua e produção de energia. Não há política, não há conhecimento sobre como tratar essa questão do deságua e da energia, que a rigor perde a cidade. Então, é nessa linha que nós precisamos bater uma bola. Eu sugeriria isso, se for possível, claro. Sim. Assim que a gente vencer essa etapa, a ideia é chamar a reunião para discutir as outras propostas do Conselho Gestor e sair como uma resolução do comitê. Mas um flash, eu quero entender se isso é para uma próxima reunião ou podemos fazer já um flash hoje, depois de terminado esse primeiro assunto? Eu acho que pode. O senhor chegou a ver o documento do Conselho Gestor da APA, seu Cláudio? André, eu tenho os 3 documentos seus sobre a contaminação por cianobactérias. Eu tenho essa autorização para
para a Votorantim, para a CBA funcionar produzindo 35 megas de água, mas eu não sei onde coloquei. Eu não acho. Tudo bem, seu Cláudio. Eu acho que o Gomes vai poder falar um pouquinho. Tá bom. Porque tá bom. eles têm uma série de outras sugestões e Perfeito. para priorizar a Apto Pararanga, só que nessa específica súmula eu só acrescentei aquelas que tinham mais relação com a outorga. Tá bom. Tá bom. Obrigado, André. Claro. Obrigado. Gomes, por favor, pode falar. Oi, André. Só a título de informação, já que você mencionou sobre a manifestação da APA, nós discutimos ela em reunião do Conselho Gestor e tratamos ela com minuta, até porque nós estávamos aguardando a reunião que ocorreu essa semana entre eu e você e outras pessoas. Então, agora que nós tivemos um consenso de como conduzir, então nós vamos oficializar junto com a ata da reunião para poder distribuir, tá? Então, ela ainda não foi distribuída nem para os conselheiros, só sabem do conhecimento os que estavam na reunião, lá, as 17 instituições que estavam no conselho que têm o conhecimento do conteúdo, tá? Ok, obrigado, Gomes. Eu não sei se a Carol ainda está, porque ela tinha uma outra reunião para ir, mas vou perguntar para o Felipe, uma dúvida que a gente tinha da outorga é se essa regra operacional pode entrar na outorga, porque normalmente a outorga do DAE não envolve regra operacional, mas eu sei de pelo menos um caso, que é aquele reservatório, acho que do França, ou lá do Vale do Ribeira, né, que tem captação e tem geração de energia, onde também tem na outorga uma regra operacional. Eu queria te ouvir um pouquinho se isso é possível ou não. Não, ok. Eu não sei, o Flávio aqui levantou a mão, eu não sei se ele quer complementar algo antes ou... Não, Felipe, pode seguir, por favor. Outro tema. Tá, ok. A gente está discutindo, né, internamente aqui no DAE essa outorga, né, e a regra operativa que a gente está entendendo que é um consenso aí entre a CBA atualmente, entre os comitês, e algo que tem se demonstrado interessante, né, a nível de gestão, pelo menos nesse período aí, eu tenho acompanhado, mas um pouco de longe, né, mas eu tenho acompanhado todo o andamento disso. Então, assim, a gente está entendendo que sim, que essa regra vem para dentro da outorga, acho que é uma forma de consolidar isso como uma operação aí estabelecida, passível, sim, de mudanças ao longo do tempo aí, né? A gente pode ir aperfeiçoando isso, inclusive, no andar dessa outorga. Então, não há nem a necessidade da gente sair com uma outorga temporária para, de repente, ter que rever algum detalhe. Cabe mais, depois, conversas de comitê com a própria empresa, tendo esses entendimentos, e vir com uma nova proposição. Olha, a gente tem verificado isso, então gostaria que o DAE avaliasse para ver a possível alteração de algum detalhe ou outro a nível de regra operativa. Então, acho que a regra operativa vai ser um dos principais elementos dessa outorga, né? O DAE tem um rito a se seguir a nível de outorga, né? Então, assim, cumpre uma legislação específica, com análise aí de disponibilidade e tudo mais, e aí essa regra operativa, a partir do momento que ela está vindo também via CBA, né, neste momento, ela vai ser incorporada. E aí, lembrando assim, a gente está tratando de uma outorga hoje da CBA, na qual, daqui a pouco, a gente pode estar falando de uma nova concessão da ANEEL, de uma nova empresa que venha, ou da própria CBA, de repente de um outro licenciamento, e aí sim tem todos aqueles ritos que tem que ser cumprido. A licença da CETESB vai ouvir a APA, né? A APA vai ter que se manifestar quanto ao licenciamento para a CETESB, aí sim questões relacionadas à preservação e tudo mais vão vir incorporadas na licença da CETESB, né?
E aí o que couber ao DAE avaliar e entendendo que é passível de ser incorporada, aí sim será. Obrigado, Felipe. Agradeço a sua predisposição, essa boa vontade com a gente aqui. Eu sei que o DAE tem um rito para fazer isso, ele vai ter que analisar essas informações. E a nossa preocupação é justamente essa que você abordou aí no final. Como está num processo de nova licitação desse empreendimento, dessa usina, a gente, infelizmente, não tem como saber quem vai ser o responsável por ela depois da licitação. Então, é bom a gente ter afinado isso com os órgãos gestores, como o caso do DAE e da CETESB, para que a gente possa, independente de quem entrar, a gente falar a mesma língua, né? Ter a mesma disposição. Sim, e assim, enquanto, né, a legislação prevê que enquanto não saia essa nova concessão, permanece a responsabilidade da atual operadora e, portanto, por isso que estamos fazendo dessa forma, né? Se não fosse, a gente teria até que estar buscando quem é o proprietário dessa barragem para que nessa lacuna a gente tivesse atribuindo a ele essa responsabilidade dessa outorga, vamos dizer. Então, assim, que bom que a legislação traz que permanece a empresa que vinha operando até uma nova concessão. E aí eu peço até, passando a palavra aí para o Flávio, que se quiser complementar, fique à vontade. Ok, obrigado, Felipe. Olha, tem inscrito Flávio, o seu Cláudio pediu a palavra também, depois a SOS Tupararanga e o Rodolfo. Fico por último. Então, bom, o seu Cláudio fica por último. Então, Flávio, por favor, pode falar. Boa tarde a todos, sou Flávio e eu represento a BIAP. Professor, referente ao item 4, eu tenho uma sugestão de alteração, que lá fala dos 15 dias de livre, intermediário e contingência, né? A minha sugestão era alterar de intermediário 2 para frente, porque o livre já é uma operação mais confortável do reservatório. Aí se seria esse comunicado só do livre 2 em diante, a partir do momento que ele entra no livro 2. Do intermediário 2, quer dizer. Pode ser, né? É que eu pensei assim, não precisaria passar, quando passa do 1 para o 2, não precisa avisar, é só quando passa do livre para o intermediário e do intermediário para a contingência. Porque assim, o intermediário ele tem dois níveis, né? Da forma que está ali, qualquer oscilação pode ocorrer com frequência, né? Aí, a partir do intermediário 2, fica o Alex sempre coloca, né? O reservatório ele excursiona, né? A partir do intermediário 2, seria uma situação mais propícia para informar, né? Tá bom. Que seria a cota 818, que é exatamente aquela que está nos outros documentos. Vai em linha aí, que se não me engano, com o item 9, né? Vai ao encontro, né? Tá bom, podemos colocar. Vamos ver depois se tem concordância, a gente coloca dessa forma. André, posso só fazer um parênteses aí? Pode, Felipe, desculpa, eu estava vendo quem estava falando. Não, é o Felipe, desculpa. Não, a gente precisa depois só avaliar, né? A última reunião mesmo eu não acompanhei. Essas comunicações e tudo mais, acredito que é muito mais do comitê para com o empreendedor, trazendo esse entendimento e essas responsabilidades. Porque, assim, uma outorga, eu não posso começar a dar atribuições de avise tal órgão, avise tal órgão, avise... Então, assim, são situações que possivelmente não entram num contexto, né? Então, assim, isso é muito mais uma conversa do empreendedor com o comitê, dizendo, a gente precisa ter esse acompanhamento e, portanto, eu solicito que avise esse órgão e tudo mais. Senão, de repente, eu começo até a extrapolar responsabilidades quando eu voltar os olhos para a DAE, ok? Tá ok, Felipe, mas na verdade, assim, tá lá escrito que é para a operadora da barragem.
Só não está falando quem é a operadora nesse momento, porque tem aquela possibilidade de mudar a operadora, né? Exato. Não, só para alinhamentos de entendimento, como você colocou. Tá legal, obrigado, Felipe. Viviane? Boa tarde a todos, vocês me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo. Tá, eu tenho uma pergunta para o Felipe, se existe com a aprovação da regra operativa hoje, a gente tem uma previsão de quando essa outorga será emitida? Eu acho que ele não está... Não, ouvi sim. A gente está analisando essa outorga. Essa outorga vai sair, assim, brevemente aqui. E aí, estou até aguardando essa finalização dessas conversas, porque poderia estar acontecendo algum ajuste a nível de regra operativa, né, entre comitê, por exemplo, aqui os membros, e a empresa. E aí a empresa caberia encaminhar esse ajuste da regra operativa para o DAE, para que aí sim fosse contemplado no contexto da análise. Então, assim, a gente só não avançou com essa conclusão e a análise, um desfecho final a nível de outorga, aguardando aí essa conversa, que eu estou entendendo que a gente está finalizando aí, a nível da regra operativa, né, para ver o que está sendo consensuado, né, entre as partes aqui e o que a CBA até então aí vai encaminhar para o DAE. Não havendo mudanças, é o que já consta da documentação inicial. Não, fez algum ajuste aqui, algum ajuste ali, digamos que tivesse indo nessa linha, eles teriam que estar ajustando isso para que a gente estivesse sabendo pelo empreendedor. Tá, André, eu acho que, diante de tudo que já foi conversado, né, em tantas reuniões que a gente fez, eu acho que a súmula, como está hoje, ela atende os anseios do Conselho Gestor da APA, que foi o grande debate da semana passada, mas como vai constar nessa súmula que a gente vai chamar o DAE para conversar e a própria CETESB para falar de licenciamento, é só para justificar o porquê da gente persistir tanto na proposta de que essa manifestação constasse dessa súmula, porque por mais que nós tenhamos dados, né, a gente tem arrecadado tantos dados ao longo dessa crise hídrica de 2021 para cá, a gente ainda se viu com poucos subsídios técnicos para poder deliberar, como estamos fazendo hoje, sobre essa regra. Então, se eu entendi, o DAE estará aberto a receber, né, do nosso grupo, alguma sugestão, alguma recomendação que venha a ser feita, no sentido de ter novos dados e novas informações para a gente ir fazendo o ajuste dessa regra operativa. Então, isso já nos deixa um pouco mais tranquilos, no sentido de que o canal de comunicação está aberto. Eu só acho que agora o grupo de crise precisa construir uma agenda, André, com a CETESB, porque muitas das recomendações da nossa manifestação envolvem a licença ambiental. Então, eu acho que a gente vence uma etapa hoje e já começa a construir uma agenda com a CETESB, dentro do grupo de crise, da própria CETEPLAGRE, para ajustar esse licenciamento e, em paralelo, já começar de novo o nosso contato com o Ministério de Minas e Energia para que tudo isso seja contemplado no edital do leilão. A gente precisa que a nova operadora assuma alguns compromissos com a APA e com o próprio Comitê de Bacia. Obrigada. Rodolfo, por favor. Obrigado, André. Boa tarde a todos. Eu acho que a presença do Felipe hoje aqui, ela é de extrema importância e a fala dele foi muito assertiva no sentido de tirar muitas das dúvidas que a gente tinha, né, ao longo da construção da súmula, especialmente a questão de garantir eventuais alterações da regra operativa. Como bem sempre foi dito pelo Alexandre, a regra operativa ela é viva, né? Ela vai ser avaliada ao longo do tempo
E uma das nossas preocupações era exatamente essa, que ela não ficasse engessada, que a outorga também tivesse essa possibilidade de ajustes ao longo do tempo, né? Então, eu acho que agradeço aí, né, a presença do Felipe mais uma vez, acho que a fala dele foi muito importante. Uma única dúvida que ainda ficou, pelo que ele falou e que a gente tinha discutido na última reunião, a outorga ela vai ser emitida, Felipe, para a CBA, né, até uma nova definição de quem vai ser o gestor da usina, após a conclusão do processo de licitação, enfim, não sei como que vai funcionar isso no Ministério, uma nova outorga vai ser emitida, vai ser feita uma nova análise, é isso? Dependendo de como vier a concessão, né, dessa nova geração, vamos dizer, pode sim ter a necessidade até da inserção de alguma questão relacionada à concessão, né? Se ela venha com algum tipo de restrição, da ANEEL relacionada à concessão e assim por diante, sim, aí é possível, a gente pode fazer. Aí tem caminhos, né? É possível que seja feita uma transferência de outorga inserindo esses contextos, é possível que seja feita uma nova outorga em função de que possa ter que existir um novo licenciamento por ser um novo ente, e assim por sequência. Então, vai depender também o caminhamento dessa outorga, dessa nova outorga ao novo operador, né, ou a manutenção desse, vai depender de como vem a concessão. Perfeito. Porque a concessão, a concessão atual, e por que o DAE não se manifestava, inclusive naqueles momentos até da crise aí, dos rebaixamentos, porque a concessão atual, ela vinha de uma legislação onde o ente federativo, a ANEEL, ele emitia a outorga também da geração, né? Então, ele olhava o todo da obra, então, ele olhava a geração e ele olhava também a questão da obra, então era como se fosse o empreendimento estava outorgado a partir do momento que ele tinha aquela concessão. Foi a partir de 2002 que, com a criação da ANA, né, então a ANEEL começou a fazer mais, focou na parte da geração de energia, e a parte de recursos hídricos passou a ser responsabilidade da ANA, e aí começou a ter a inter-relação entre os órgãos, e aí isso acaba refletindo também a nível estadual. Perfeito. Só mais uma dúvida. Muito foi discutido, tanto no âmbito aqui do grupo de crise CTPLAG, quanto no Conselho Gestor, situações excepcionais, pontuais, que fogem à regra operativa que hoje a gente está trabalhando. São pontos de redução ou de aumento de vazão por motivos específicos que a gente tem tratado diretamente com a operadora, e isso tem acontecido de uma forma muito tranquila, a gente tem em comum acordo resolvido esses problemas pontuais, né? Com relação à vazão mais baixa, lá atrás a gente começou a fazer as reduções, depois as retomadas de vazão defluente, e nos momentos de cheia, né, tanto aqui da zona urbana de Sorocaba e Votorantim, quanto do reservatório, um contato direto com a CBA para algumas reduções temporárias da vazão defluente, para que a gente tivesse minimizasse um pouco aqui os impactos disso a jusante. Como que a outorga ela pode tratar, Felipe, essas condições, essas situações excepcionais? Vai ser um relacionamento direto entre comitê, municípios e operador, ou a outorga ela pode prever, em algum momento, situações desta natureza? Em relação à vazão mínima, hoje o DAE tem uma legislação a seguir, né? Então, hoje a referência aí
é a Q710, né? Então, hoje o que norteia vazões mínimas é a Q710, né? Em relação à cheia, aí precisa ter uma melhor avaliação aí de como poder tratar isso daí. Eu estou entendendo que seria algo... eu estou com um reservatório cheio, próximo de um vertimento, ou de um vertimento superficial aí pelos vertedores livres, eu, de repente, fazer algum tipo de redução, de descarga, seria muito mais isso, né? Porque não tem muito um controle a partir do momento que começou a verter superficialmente pela barragem. Então, seria um controle, mas precisa ver a efetividade disso, porque eu estou falando assim, de repente, eu não estou com uma grandeza aqui de um vertimento superficial da capacidade, mas de repente eu estou falando de 15, 20, e estou falando de reduzir de 2,5 lá, 2,6 para 1. É o 1 que vai resolver essa descarga? Pode ser que sim, mas então precisa ter uma avaliação nesse sentido. Nesse período aí, a gente verificou algumas situações aí de pluviosidades aí elevadas, e a gente vê que a bacia de contribuição, a jusante do reservatório, ela tem uma capacidade muito grande de contribuição, né? Então, assim, enquanto o reservatório, eu não vou lembrar agora aqui também valores concretos, mas assim, enquanto o reservatório estava contribuindo com 10, 15, me corrijam aí se eu tiver errado, eu estava já numa área ali logo a jusante, uma bacia de contribuição logo a jusante, tendo um incremento de 40, 50 metros cúbicos por segundo, né? Coisa que não dá para falar que essa área de montante é o que está causando aquele maior impacto. E depois falando de vazões, assim, à medida que a gente ia descendo a bacia até chegar em Sorocaba e tudo mais, um incremento muito grande de vazões. Então, assim, é uma água que chega muito rápido na calha do curso d'água e aí sim contribui para vazões que acabam sendo excepcionais, que eu não tenho como ter um controle tão efetivo, e assim por diante. Até em função disso, o DAE tem atuado muito na região aí, principalmente no município lá de Sorocaba, com a parte de desassoreamento da calha aí do Sorocaba e assim por diante, que não é a medida efetiva, mais efetiva, mas é uma medida que também contribui aí para uma maior capacidade da calha, do escoamento desses corpos hídricos, né? Maravilha. É exatamente isso que você falou. A gente sabe que num momento de pico de cheia, a vazão, né, defluente, ela acaba sendo pouco relevante em relação a uma eventual cheia da bacia de jusante, né? E o que aconteceu, e às vezes aqui, é o nosso contato com a CBA para uma redução de vazão defluente, já preveniu, em alguns casos, transbordamentos eventuais do rio Sorocaba, com pequenos momentos de chuva, né? E isso se mostrou importante aqui para o município, e a gente entende que esse contato e essa troca de informação e definição aí junto com o operador, ela é importante, não para os momentos de maior chuva, mas para algumas coisas intermediárias, e é importante que isso se mantenha, né? Independente da renovação ou da CBA ficar ou outra empresa entrar, esse contato ele é imprescindível. E a gente realmente não gostaria de perder, né, o contato e a boa relação que a gente tem com a CBA hoje, numa eventual troca, né? É isso que nos preocupa um pouco. Mas agradeço, Felipe, pelas suas considerações. Acho que foi muito importante para esclarecer uma grande parte das dúvidas que a gente tinha para poder fazer a aprovação hoje da súmula. Obrigado, André. Obrigado. Obrigado, Rodolfo. E pode ter certeza que o comitê vai sempre apoiar o SAI de Sorocaba nesse contato, independente de quem seja o gestor da barragem, né? O ideal é que todo mundo consiga, pelo menos, conversar entre si para tentar chegar numa situação que seja mais adequada para todo mundo. Eu sei que o SAI de Sorocaba depende da água do rio Sorocaba,
não só em função de enchente, mas também em função do abastecimento agora no Vitória Régia, né? Então, isso é muito importante que a gente mantenha os canais abertos de discussão. Seu Cláudio, mais gente se inscreveu depois do senhor. O senhor quer falar agora ou quer falar no final? Posso falar agora. Uma pergunta, parece que tinha alguém da CBA presente. Se estiver presente, eu perguntaria o seguinte, a CBA está ligada ao Grupo Votorantim, é separada, como é que está funcionando? Tem alguém da CBA? Tinha alguém, tinha uma moça falando. Sim, estou abrindo aqui a câmera, tá, seu Cláudio? Tudo bem? Muito obrigado, tudo bem. O que acontece? Hoje existe o Grupo Votorantim, que a gente denomina VSA. Dentro desse Grupo Votorantim tem várias empresas independentes, então ela tem toda uma governança dela, que é separada. Corpo jurídico, diretoria, CEO. A CBA é uma das empresas que compõem o Grupo Votorantim. A gente tem, por exemplo, a Citrosuco, a gente tem a Votorantim Cimentos, okay, né, que você deve conhecer, mas é isso, tá bom? Perfeito. Então, André, ouvindo a fala, a gente vê a delicadeza do assunto que nós estamos tratando. E do que olha, eu vou dizer uma coisa, se nós analisarmos condição de controle de problemas que estão relacionados à represa de Tupararanga, com esgoto geral, esgoto humano, invasão de loteamentos, contaminação por cianobactérias, matas ciliares destruídas, operando no limite de capacidade, é uma gestão de risco também para a CBA. Então, e se mudar? Eu, se fosse presidente desse grupo, eu estaria pensando em cair fora, porque nós deveríamos, a bem de uma atitude honesta, como todos nós somos, se possível, colocar nesse documento que está sendo construído todos os grandes problemas de muitos responsáveis. Nós temos o problema da agricultura aqui em Piedade, a Prefeitura de Piedade é responsável. Nós temos o tratamento da água em Calcaia do Alto e a borra é jogado dentro da nossa represa. Nós deveríamos deixar registrado para eventual futuro ganhador, sendo diferente da CBA, estivesse ciente do que ele está apanhando. Nós precisaríamos fazer um relato sobre essa situação e encaminhar quem de direito a quem coordena essa parte. Acho que tem no governo do estado alguém. Veja o problema do SAI. A captação de água que é feita do Pirajibu do rio Tapera Grande, do Varjão, do Varejão, é um rio morto, é um rio podre. Coloca em risco. Eu imagino o sufoco que foi para o SAI aqui de Vitória Régia, com a água que está recebendo contaminada por esgotos humanos de alumínio, uma pequena parte de Mairinque, e 60 mil pessoas aqui de Itu, é uma barbaridade. Nós não podemos deixar isso sem estar registrado. Quem estiver participando da concorrência, da licitação, que tenha presente à disposição de nós estarmos lutando pela correção desses pontos. E acho genial fortalecer a Itupararanga, a APA de Itupararanga, mas para ser forte mesmo e poder andar atrás dessas coisas. Eu acho que nós precisaríamos caminhar nesse sentido. Eu tenho desconfiança que a CBA nem queira mais isso. Mas vamos lá. Seu Cláudio, a gente pretende enviar toda essa documentação também para o Ministério das Minas e Energia, que é o responsável pela licitação, para ele poder, inclusive, apresentar para os interessados, né? Saberem onde é que qual é a situação, e inclusive o que a gente já tem discutido aqui na Perfeito, André, perfeito. Bom? Mas é urgente que a gente faça isso. Precisamos fazer muita coisa séria. Eu cheguei a falar com a AMA, com a presidente da AMA, e ela me disse sobre agir desse jeito, de tentar fazer um projeto sério sobre cianobactérias, né, com profundidade. Ela me diz, seu Cláudio, nós só podemos atuar se a água transitar por um afluente que seja nacional. Aí eu ponderei que, de certa forma, sim, porque o rio Sorocaba é o maior afluente do Tietê, e toda essa água que vem contaminada vai lá para o Tietê. Ela acabou, falou, olha, é um assunto para a gente pensar.
Mas esse relatório, antes de ser feita essa licitação, independente de CBA estar ou não, precisa ficar explicitado para que os responsáveis por esses contenciosos ambientais paguem por isso, de algum jeito. Vai demorar 15 anos, demora enquanto demorar, mas temos que começar. Ok, obrigado, seu Cláudio. Olha, temos o Gomes, a Rosângela, a Viviane e o Luciano, e eu vou pedindo para quem quiser se inscrever para a gente encaminhar, fazer já algum encaminhamento. Por enquanto, eu não estou vendo discordância da súmula, então, se alguém tiver algum ponto de discordância, por favor, manifeste-se. Gomes, por favor. André, eu não sei se a Rosângela estava à minha frente. Não, assim, na minha lista que está aqui, acho que você apertou primeiro, você levantou primeiro. Tá ok. Bom, André, obrigado mais uma vez. Eu gostaria só de direcionar umas perguntas ao Felipe, até para que a gente possa ter alguns esclarecimentos, né, sobre a questão da outorga, já que, como o Rodolfo mesmo falou, foi o que, de alguma maneira, trouxe algum tipo de discordância na reunião anterior, né? Então, gostaria de direcionar umas perguntas ao Felipe, para que ele pudesse colaborar, para que os demais possam ter um entendimento melhor sobre a outorga, né? Então, por exemplo, essa outorga, que inicialmente será emitida para a CBA, como ele mesmo disse, se já tem estimado o prazo da emissão dessa outorga, né? Já que a própria portaria do DAE define vários prazos de emissão, né? Então, eu não sei se pela especificidade já tem um prazo definido para essa outorga. E o Felipe também mencionou que a regra operativa é algo variável e ela pode ser alterada futuramente, havendo a necessidade de algum ajuste. E se essa necessidade ocorrer, quem deverá pedir esse ajuste ao órgão DAE? Se é somente a CBA ou se o próprio comitê, havendo, né, a necessidade disso ocorrer, terá a possibilidade de o fazer, né? Inicialmente é isso. Tenho mais duas aqui, mas não sei se ele quer responder por partes ou se eu posso prosseguir com as perguntas. Como que você acha melhor, André? Acho melhor você já fazer, Gomes, as três, assim você responde de uma vez, porque eu não sei se os outros inscritos também vão fazer pergunta para o Felipe. A última pergunta ao Felipe é também sobre a outorga, porque ele mencionou que a outorga existem regramentos específicos, como de fato a maioria de nós aqui sabemos. Mas eu pergunto se no campo da observação da outorga pode mencionar algo sobre a súmula que eventualmente vai ser aprovada hoje, quero acreditar, como uma referência para o usuário que recebeu essa outorga. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Bom, a primeira pergunta o prazo da outorga para o usuário privado, vamos dizer, né? Não é um ente estadual, um município, por exemplo, então é 5 anos. Então, geralmente, essa outorga sai com o prazo máximo de 5 anos, e aí a cada 5 anos ela é renovada, né? Mas como eu até coloquei, a outorga é um documento na qual ele não repassa aquela autorização para aquele usuário. Então, a qualquer momento, o DAE pode intervir naquela manifestação, naquele ato, né, e fazer as adequações necessárias. Então, assim, o pedido, eu acredito que pode vir das duas partes, né? Eu acredito que haja um consenso numa mudança de regramento, né? E aí, de repente, vem via, hoje, por exemplo, uma CBA, como, de repente, pode vir uma moção a nível de comitê dizendo, olha, a gente tem visto isso e tal, não chegou-se num consenso, portanto, solicitamos que avalie uma tal situação específica. Também é possível que aconteça nesse sentido. Então, acredito que a motivação pode vir dessas partes, né? De ambas as partes. Qual que era a terceira? Desculpa. É sobre a eventual observação da outorga, Felipe. Se pode constar na observação da outorga referenciar a existência dessa súmula, né? Aí a gente precisa avaliar,
porque assim, na análise da outorga, a gente pode levar em consideração isso, mas eu colocar aqui, ó, passa a vigorar o documento tal e tal, aí já é um pouco mais complicado isso daí. Eu teria que, por exemplo, o DAE teria que absorver, se for de responsabilidade dele, né, se não for algo que ele não tem gerência, não é possível, mas a gente absorveria questões que constam de uma súmula. Me desculpa, na verdade, tipo assim, não é colocar na observação, aspas, né, a obrigatoriedade de seguir o que está na súmula, porque, de fato, isso não pode existir na outorga, porque vocês têm regramentos específicos para emiti-la. Sim. Mas no meu pensamento, e essa foi minha pergunta, foi tipo assim, obedecendo todos os regramentos para emissão da outorga, se pode nortear, né, quem recebeu essa outorga da existência desse documento. Qual é a minha preocupação? Hoje nós estamos num consenso e é a CBA, né? Pode não ser amanhã. E não sendo, nós vamos ter que voltar nesse diálogo. Enquanto não existir, ele tomar conhecimento que existiu esse consenso referenciado por um documento súmula 01, entendeu? Então, ou seja, é mencionar a existência de uma súmula que norteou, orientou, alguma coisa nesse sentido, mas não que embasou a regularidade. Sim, entendeu? mas isso faria parte do parecer técnico, vamos dizer. Então, assim, é feita uma análise, é feito um parecer, nesse parecer a gente vai citar que consta isso, que consta, inclusive, a deliberação anterior, que firmou a regra operativa e assim por diante, e aí sai uma manifestação do órgão, mas assim, na análise levou-se em conta esses documentos, e quando de uma nova empresa, aí acredito que o próprio conselho gestor vai ser ouvido, vai ter as questões relacionadas ao licenciamento ambiental considerados pela CETESB e assim por diante, para também fazer parte de uma futura licença, né? O rito aí que acho que vocês conhece, você principalmente, acho que conhece bem, né? Obrigado, Felipe. Rosângela. André, Oi. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu não pude participar da última reunião, peço desculpas, mas eu tomei conhecimento da súmula. E acho que foi a Viviane que citou a respeito do acompanhamento do licenciamento da CETESB. Não é a primeira vez que o GT aborda esse assunto, da outra vez, quando foi abordado, foi feito contato e foi informado que estava em análise. Como esses dias eu não estou na agência, eu só peço, por favor, para quando eu voltar, eu de novo, busco essas informações junto ao departamento que está analisando para poder atender a solicitação do grupo. Outro ponto que não está claro para mim, né, e me desculpe porque eu não participei da última reunião, então eu não sei como foi encaminhado, a questão, existem pontos do conselho gestor, isso, passou isso muito brevemente, eu não consegui entender a fala da Viviane, que existe uma relação de solicitações do conselho gestor, é isso? Tá. Existe um documento elaborado pelo conselho gestor da APA, provocado por essa discussão que a gente está tendo aqui, em que eles elencam uma série de sugestões, inicialmente talvez para entrar na outorga, mas a gente chegou à conclusão que algumas dessas não cabem na outorga, mas podem caber no licenciamento, podem caber em outros documentos que serão feitos em seguida, né? Por isso. Agora, desculpe, André, existe, e o Gomes está aqui, pode tirar essa dúvida, que existe sempre uma análise conjunta do conselho gestor em alguns processos específicos de licenciamento, em que o conselho gestor se manifesta. É isso, Gomes? Na verdade, desculpa interromper, de fato, os processos de licenciamento
que relacionados à APA, todos passam pelo órgão gestor, até obedecendo a CONAMA 428, né? Então, quando esse licenciamento chegar a ponto D, será encaminhado para a Fundação Florestal, e eu sempre tenho por hábito também consultar o Conselho Gestor para que a gente possa, em consenso, responder essa obrigatoriedade. Mas a dúvida, na verdade, que eu acho que só para complementar a resposta, se você me permitir, André, a manifestação do Conselho exercida no último dia 10, foi das mais diversos apontamentos. Então, é o que nós te falamos. Existem eventuais apontamentos relacionados ao DAE, à CETESB, a outros órgãos, a outras prefeituras. É algo um pouco mais amplo, não é direcionado a uma única instituição, tá? Mas é importante que, assim como já fizemos em casos anteriores, que nós possamos nos orientar, de fato, assim como fizemos nessa última semana, para também não criar expectativas que não cabem ao momento, né? Então, ou seja, nós vamos direcionar ao que, de fato, tem que ser feito para o devido momento. Falando no caso do licenciamento, né? Então, o licenciamento, o que o Conselho, na verdade, espera é que a CETESB, que eu não sei qual é o que rege esse contato quando o licenciamento é feito em conjunto, né? Eu sei que alguns processos são enviados ao Conselho para que ele se manifeste. A dúvida de vocês, que também é minha, é, em algum momento, o departamento que está... o departamento responsável que está analisando esse processo ouvirá o Conselho Gestor? É essa a preocupação? Ou obrigatoriamente ele tem que ouvir, Gomes? Porque eu não sei dessa regra. É essa a pergunta que eu te faço. Então, é assim. Pela CONAMA 428, só de médio e grande impacto. Casos de EIA-RIMA tem a obrigatoriedade de passar pelo Conselho Gestor. E todos os casos, sem exceção, que passam pelo licenciamento, mesmo os licenciamentos municipais, obrigatoriamente tem que passar por ciência do órgão gestor, no caso, Fundação Florestal. Quando são atividades que implicam algum tipo de particularidade um pouco mais de preocupação, eu compartilho com o Conselho, mesmo não tendo obrigatoriedade. Então, eu não sei dizer se esta atividade que estamos falando, ela vai ter a obrigatoriedade ou não, mas já sei que pela demanda que causou, com certeza, assim que a CETESB encaminhar para o órgão gestor e chegar para mim, eu vou compartilhar com o Conselho Gestor. Não, isso também está claro. Então, de qualquer forma, para atender, a CETESB atenderia o Conselho Gestor e atenderia o comitê num único momento. Mas precisa ver como é o atender. O Conselho Gestor está esperando ser instado pela CETESB, porque está dentro de uma resolução que esse tipo de licenciamento passará pelo Conselho, tá certo? Então, o Conselho, ele quer, antes disso, conversar com a CETESB ou com o órgão responsável pelo departamento, com o departamento responsável por esse licenciamento. Qual é a postura do Conselho? É isso que não está claro para mim. Só interromper um pouquinho você, Gomes. A ideia é que essa conversa aconteça antes, Rosângela, até para ajudar e incluir no licenciamento algumas preocupações do Conselho Gestor. Então, para não esperar a consulta, já fazer uma ação mais direta para já levar isso em direção à CETESB. Tá bom, entendi. Então, não é esperar que o Conselho, que a CETESB envie, não. Se faz antes para adiantar esse passo. É isso? É isso. Tá, a ideia é essa. Obrigada. Então, se for isso, eu entendi, fica o compromisso. Eu faço contato e vejo como que isso pode ser trazido numa reunião, então, conjunta, se esse for o caso, e se o departamento responsável já tiver feito a análise. Essa é a proposta, por enquanto, sem ouvir o departamento responsável. Tá bom. Tá bom? Combinado. Obrigada. Obrigada, Gomes.
Viviane, por favor. Rosângela, obrigada. Exatamente isso. Na nossa manifestação do Conselho, nós listamos uma série de instituições com as quais a gente quer conversar durante esse processo, tanto da outorga, que é o que está acontecendo já nessas últimas reuniões, quanto com relação à concessão que vai ser dada pelo Ministério de Minas e Energia. Então, nós levantamos algumas expectativas, até posso dizer isso, do que a gente precisa de informações e de providências, e aí, evidentemente, a cada órgão nós vamos levar essa lista e ver o que compete a cada um. E aí eu aproveito, então, que é a pergunta que eu quero fazer para o Felipe, de novo, do DAE, que, aliás, eu concordo com o Rodolfo, a participação do Felipe hoje está sendo muito importante para tirar dúvidas que a gente tinha, né, vinha trazendo aqui ao longo dessas discussões. Felipe, da mesma maneira que a CETESB, dependendo da linha de corte, de empreendimento, ela tem que consultar o órgão gestor da unidade de conservação, tem alguma portaria do DAE que fala isso? Porque o Pararanga hoje é um manancial protegido por uma APA, né? E a gente vivenciou nessa última crise hídrica não só o problema do nível da represa, mas todo o impacto que isso causou para o ecossistema e para a própria sociedade aqui da região. Eu estou em Ibiúna, então esse assunto aqui está fervendo de novo. Então eu queria saber se, de repente, tem alguma previsão em alguma portaria, alguma norma do DAE, de ouvir o órgão gestor para emitir uma outorga, como é o caso desse reservatório. E aí eu tenho uma outra pergunta, André, que seria para você e para o Gomes. Eu espero o Felipe responder. Espera o Felipe, daí te responde e faz a próxima. Tá bom. Oi, não, hoje não existe uma legislação que solicite essa manifestação ao Conselho Gestor, do DAE, né? Que o DAE solicite ao Conselho Gestor a manifestação. Isso está atrelado a essa CONAMA, né, que o Gomes colocou, aonde, ao ocorrer o licenciamento, ao ser apresentada a documentação do licenciamento, né, para empreendimentos licenciáveis, o Conselho Gestor é ouvido, né, traz as contribuições. Se as contribuições forem algo impeditivo, isso, né, vai refletir no licenciamento, e o licenciamento acaba refletindo na questão da outorga também, né? Então, assim, empreendimentos novos, principalmente, a gente tem a fase da DVI, que é a viabilidade, e depois sai a parte da outorga. Então, na parte da viabilidade, ele já precisa ter uma licença prévia e assim por diante. Não é o caso específico aqui, né? A gente está falando de algo que já está consolidado, mas aí o licenciamento acaba influenciando na questão da outorga. Isso não quer dizer que o DAE não tem que ter o conhecimento da APA, da região da APA, do plano gestor da APA, né, dos atributos de preservação e assim por diante. Tá, então se amanhã, no licenciamento dessa barragem, for apontada alguma questão que envolve a outorga, ela pode ser revista? Com certeza. Tá. E a outra pergunta, aí vai o André e ao Gomes, eu quero aproveitar para agradecer a presença da Fernanda. A Fernanda é assessora do vereador Naldo Firmino, aqui de Ibiúna, que fez uma proposta na última sessão da Câmara, e eu queria entender o seguinte: a proposta do vereador, e eu acho que vai muito ao encontro dos anseios da nossa ONG, é que sejam feitas audiências públicas, não só nos municípios da APA, mas também em Sorocaba, que é o maior usuário do nosso preservatório, para que a gente possa receber contribuições da sociedade. Eu comentei esses dias aqui em Ibiúna, por conta das notícias da reunião, eu tenho recebido propostas de cidadãos que gostam da represa e que estão preocupados com tudo isso. Nós temos que criar um fórum para receber essas propostas. Então, a pergunta é: a sugestão de uma audiência pública, ela seria mencionada na súmula técnica ou na manifestação do Conselho Gestor, que vai ser anexa a essa súmula? Eu acho que é uma proposta importante, que contempla não só o município de Ibiúna, eu creio que todos os municípios da APA, e inclusive Sorocaba. Olha, eu acho que, assim, como não existe essa obrigatoriedade de, na outorga, ter essa audiência pública, eu acho que a gente pode assumir pelo comitê a audiência pública.
né? Então, eu acho que seria mais indicado colocar no documento da APA, mas já assumindo que o comitê vai levar essa audiência para os municípios da APA. Eu me proponho, inclusive, em ir, principalmente se tiver um lanchinho depois. Gomes, você. Eu garanto o lanchinho, André. Eu estou de acordo, André. Eu acho que dá para a gente tratar isso conduzido pelo comitê, até porque sai as deliberações e eu acho que fica melhor de a gente organizar esse diálogo com a municipalidade, com os interessados aí. Né? Posso aqui tentar contribuir? Sim, porque Felipe. assim, pensando neste momento, né, desta outorga, que não é a outorga a empresa que vai vir a receber a concessão, né? Considerando que a própria CETESB aí, né, se colocou, vai buscar informações lá para tentar incorporar ou ouvir o conselho gestor. A empresa está tendo um alinhamento aqui com o comitê. Eu queria entender, assim, qual seria o intuito de uma audiência pública? Porque eu estou entendendo que, assim, a audiência pública seria, de repente, para tratar do termo de referência que vai sair para uma concessão futura, para que incorpore isso ou aquilo, e não para tratar de uma outorga que está para sair agora, porque a outorga é o que vai consolidar o trabalho que vocês estão fazendo hoje, né? Não conseguiu, a nível de discussões, conseguiu colocar uma regra operativa diferente e assim por diante. Então, assim, entendo que uma audiência pública, porque senão você começa a misturar as coisas, daqui a pouco alguém está falando que não deve ter outorga nesse momento, sendo que a outorga é o que vai consolidar o trabalho que vocês estão fazendo. Então, assim, não sei, precisa pensar em que momento isso acontecer, para não misturar, colocar tudo no mesmo balaio ali e virar uma coisa de louco, né, vamos dizer. Então, assim, é exatamente isso. As audiências são para coletar contribuições para compor o edital do leilão, que vai ser feito pelo Ministério de Minas e Energia. Essas audiências vão coletar contribuições que vão muito além da outorga que nós estamos discutindo hoje, né? São propostas que a gente quer para o futuro da APA e do reservatório. Então, talvez eu não tenha sido clara na proposta, mas é exatamente isso. A outorga hoje é uma etapa vencida, né? Acho que a gente completa uma etapa do nosso grupo de trabalho e do Conselho Gestor. Nós temos que pensar agora nos próximos passos. Então, como eu tinha sugerido, uma agenda com a CETESB para acompanhar o licenciamento e, ao mesmo tempo, uma gestão com o Ministério de Minas e Energia para poder compor esse edital e contemplar os anseios da APA, que a gente está aqui já há anos tentando resolver uma série de problemas e, quem sabe, a gente consegue ter essa oportunidade. Era isso mesmo que você está falando, não é na outorga, é na concessão. Então era mais nesse sentido, né, de deixar claro isso, para não misturar esse contexto e, de repente, complicar mais uma situação que está se caminhando, né? Não, mas como a Viviane colocou, né, eu acho que, inclusive, a gente precisa dar uma justificativa para a população ali de Biúna, o que está sendo feito, não é em função da outorga, porque a gente sabe que isso não compete à outorga, mas sim a questão da licitação futura, né? Mandar algumas indicações para o Ministério das Minas e Energia, a importância de Tupararanga regionalmente, porque eu sei que o pessoal está lá em Brasília, muitas vezes não tem essa visão, né? Então o ideal é fazer isso. O Ricardo levantou a mão e o Reginaldo também. Depois eu vou já fazer uma indicação para a gente fazer o encaminhamento. Ricardo, por favor. Boa tarde, obrigado, André. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo, eu trabalho aqui na Fiesp. Eu estou acompanhando e prestando bastante atenção aqui, só querendo contribuir um pouco com a discussão e pegar um pouco da fala do Felipe, quando ele falou do focar o que se pretende, o que se quer. Eu ressaltaria aqui a questão da competência de cada órgão, né, do que se pretende. Então, por exemplo, aproveitando a fala aqui da colega de Tupararanga,
do futuro da APA, né? Então, acho que essa é uma discussão, mas é uma discussão que tem que ter no plano de manejo também, né? Um pouco nessa, olhar para cada coisa, porque senão o que está me parecendo aqui, que está pedindo tanta coisa, que vai fugir um pouco do que é previsto né, na legislação em si. Né, vão pedir, vão querer discutir isso e aquilo, sendo que a licitação vai ser pelo Ministério de Minas e Energias. Eu acho válido, não tô criticando a iniciativa nem nada, não me interpretem mal, mas é mais olhar um pouco na competência de cada órgão, por exemplo, do Conselho Gestor da APA, tem um regramento quando que o licenciamento passa para ele, né? A manifestação, o acompanhamento faz parte, né? A participação social é fundamental, mas eu diria assim um pouco mais para se atentar, né? Focar no que realmente é viável dentro do que é possível e o futuro, e trabalhando, plano de manejo, e mobilizando o comitê, o conselho gestor, né? Senão acaba pedindo tanta coisa que fica perdido, né, por assim dizer, fica meio, não digo vazio, mas fica sem um embasamento, né. Então, obrigado, era mais colocar esses pontos aí. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Assim, pelo que a gente está discutindo, na verdade, são os próximos passos. Não é nenhuma alteração na súmula. A única sugestão de alteração foi aquela feita pelo Felipe, eu acho. Pelo Flávio, desculpa, Flávio. Pelo Flávio, que é deixar marcado só o step que passa de intermediário para o... Intermediário 2 para frente, né? Intermediário 2 para frente. Tá? Que eu acho que também tem concordância, ninguém falou o contrário, tá? O Reginaldo pediu a palavra, depois o Gomes. Fala, Reginaldo. Boa tarde a todos. André, mais curiosidade, não sei se você vai ter essa informação também, o time para essa efetivação da licitação da concessão. Nós temos alguma coisa, daqui 2 meses, daqui 2 anos, daqui 15 anos? Não, sim. A ideia é que saia esse ano. Mas esse ano acaba só em 31 de dezembro, não sei. É porque na discussão que a gente teve com o Ministério das Minas e Energia, eles estavam esperando vencer algumas outras usinas aqui da região para fazer em bloco a licitação. A preocupação de fazer em bloco é que a gente não sabe se a empresa que vai assumir, ela vai ter que fazer uma proposta para todas as usinas ou para cada uma individualmente. Entendi. E isso a gente não tem essa certeza ainda. Assim que a gente vencer essa etapa, eu vou entrar em contato de novo com contato no Ministério da Energia para saber que pé que está. A última notícia que tinha é que eles estavam analisando ainda o formato de fazer a licitação. Mas isso já faz uns 2 meses. Tá, mas aí a gente não corre aquele risco de depois da manhã tá na praça a licitação? Não, porque demora, porque mesmo que saia, ainda depois tem prazo de inscrição, que tem que ser no mínimo 60 dias, depois tem prazo de recurso. Não, beleza, André, tudo bem, eu sei, mas se tiver consolidado o termo de referência e as premissas já para a licitação, aí a gente perdeu o time, é isso que eu estou preocupado. Sim, entendeu? Não, mas a gente deixou claro para o Ministério, e eles se comprometeram de nos comunicar antes de mandar o edital. Tá. Legal. Então, por enquanto não comunicaram nada, mas a gente vai voltar a conversar com eles talvez essa semana que vem agora. Beleza, André, obrigado. De nada, Reginaldo. Gomes? Oi, André. Na verdade, eu ia fazer uma fala, mas se o Felipe me permitir, eu gostaria de poder estar reunindo com ele, não vou me expressar aqui para não gerar o tumulto da semana passada, já que nós estamos caminhando bem. Mas, se ele me permitir, eu gostaria depois de ter uma fala com ele, já tive uma fala com o Arley durante essa semana, para poder expressar algumas preocupações pontuais em relação ao plano de manejo, em relação específica à emissão da outorga, né, e legislação vigente. Então, é só para a gente ter esse diálogo, para que a gente possa ter um consenso também do entendimento, sabe, Felipe?
eu já tive com o Arley, mas eu acho que é importante eu me expressar, eu não quero fazer isso aqui, porque a semana passada eu fiz esse erro e virou um tumulto. Então, estamos caminhando bem, deixa dessa maneira, e eu acho que se a gente pode sentar aí, dialogar sobre a plano de manejo e legislação e tal, só para, de repente, aquela questão da interpretação de texto. Às vezes pode ser que eu esteja tendo de uma maneira e você tem outra. Então, só para a gente dialogar e entrar num consenso sobre isso, para que também, tanto no presente momento, mas no futuro, a gente, eu principalmente, tenha esse entendimento alinhado. Ok? Tá Só essa solicitação que deixa ele fazer. Pode manter o canal de comunicação aí com o Arley e a gente daí agenda uma conversa. Beleza. Obrigado, Felipe. Então, gente, vamos fazer o encaminhamento. A gente vai pôr em votação a súmula somente com aquela mudança proposta pelo Flávio lá, de o aviso ser restrito na hora que vai mudar de intermediário 2 para contingência. Né? Ou seja, na hora que chegar próximo do 818, que é a cota que passa da categoria intermediária para a categoria de contingência, que é onde a gente precisa começar a se preocupar mais seriamente, porque o restante a gente vai acompanhar pelos dados que são deliberados, são enviados para o DAE constantemente, que estão disponíveis nos sites já públicos, né? Quem sabe até lá também a gente vai ter a nossa sala de situação ou a nossa filial da sala de situação, que vai ficar até mais fácil para fazer isso, né? Então, André, se você me permite, eu tenho uma outra reunião agora às 4h, eu precisava me preparar aqui. Posso encerrar minha fala aqui, minha participação? Sim, acho que ninguém mais levantou a mão. Alguém tem mais alguma dúvida para o Felipe? E eu fico à disposição também por futuras conversas aí, a gente participar. Ah, com certeza, Felipe. Vamos pedir a sua presença sempre que tiver algum imbróglio aqui, você nos ajudar. Então tá bom. Eu agradeço aí a participação, um abraço aí a todos. Fico à disposição. Até mais, viu? Obrigado, Felipe. Até mais. Tchau. Até. Então eu vou pôr em votação. Vou pôr em votação, já vou pôr em votação conjunta. Posso, Natália? Porque aqui tem tanto membro do GT quanto do CT Plagre. Ou precisa fazer separado? Não, acho que podemos fazer sim, André, até porque a reunião é conjunta mesmo, né? Tá. Flávio, por favor. Professor, o senhor quer alterar o texto agora ou depois? Não, eu faço alteração, porque é uma alteração simples. É só mudar ali, em vez de colocar todos os steps, deixar do intermediário para o contingência. Tá certo. Intermediário 2, né? Intermediário 2 para contingência. Tá certo, obrigado. Tá bom? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Posso pôr em votação? Então vamos fazer a tradicional votação. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. Os contrários ou quem queira se abster, por favor, se manifeste. Muito bem, eu não vi nenhuma manifestação. Só manifestação de sim. Então vamos dar como aprovada essa súmula. Essa súmula vai ser enviada para o DAE e para os outros órgãos do sistema e também para o Ministério das Minas e Energia, já tentando fazer aquela conversa direta com eles sobre as discussões que a gente está tendo aqui. E depois eu vejo com o Gomes direitinho para a gente marcar a próxima reunião, que talvez seja junto com a CETESB, para ver a situação do licenciamento. É isso? Alguém mais gostaria de fazer algum outro encaminhamento? Bom, se não, agradeço a todos pela presença, pelas discussões. Acho que a gente conseguiu avançar. Mesmo que a regra a gente ainda tenha algumas dúvidas, melhor ter uma regra do que regra nenhuma, né? Então a gente consegue, pelo menos, discutir em cima de uma regra já pré-definida e que vai permitir que a gente possa manter os usos múltiplos desse reservatório, que é uma preocupação de todos nós aqui, né? Então, agradeço a todos pela presença, pela discussão e até a próxima. A próxima, não sei se vai ser já a reunião com a CETESB ou se vai ser a CT Plagre.
mas com certeza vai ter uma CT Plaga no começo do ano, porque tem aquele processo do Village para ver também. Então, começo do ano, começo do próximo mês. Né? Já tô querendo acabar o ano já, esse restinho de ano que tem. Beleza, gente. Obrigado pela presença de todos e obrigado pelo apoio. Vamos em frente.